Sejam bem-vindos ao nosso Nova Visão. E hoje eu fiquei responsável por trazer um tema para vocês, uma reflexão sobre por que adoecemos, né? Geralmente a gente faz essa pergunta depois que a gente ficou doente, mas a gente devia começar a se perguntar antes de ficar doente, porque aí o que ia acontecer? A gente ia evitar uma série de doenças, ou quando a gente adoecer, a gente vai conseguir entender o porquê que a gente está nessa situação. Então, a reflexão de hoje segue nessa linha aí. A gente vai tentar pensar um pouquinho sobre isso, né? Para a gente falar sobre doença ou adoecer, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é adoecer, né? De uma maneira geral, o que a gente fala é assim: se eu estou doente, é porque eu não estou saudável. Então, adoecer é perder a saúde. Ótimo. É um conceito aceitável. Mas então, o que é saúde? Não é? Porque se adoecer é perder a saúde, eu preciso saber o que é saúde. E a princípio parece muito simples definir saúde, mas não é. É isso que a gente vai conversar agora, né? O que é saúde? O que é considerado ser saudável para hoje, para a nossa sociedade, para as pessoas que estão convivendo conosco nessa época em que nós estamos vivendo? Bom, quando a gente quer saber o que é saúde, a gente tem que procurar primeiro os órgãos oficiais, a Organização Mundial de Saúde. Se você for lá no site da Organização Mundial de Saúde, vai estar escrito lá que saúde não é apenas a ausência de doença, mas é o perfeito bem-estar biopsicossocial. Muito bem. Então, se ser saudável não é apenas não ser doente, então a gente já percebe que tem uma complexidade um pouco maior no assunto do que a gente imaginava inicialmente. Pois bem, o equilíbrio biopsicossocial, né? Então você tem que estar bem biologicamente, seu corpo tem que estar saudável, você tem que estar bem emocionalmente e você tem que estar bem socialmente. As pessoas que estão no seu entorno e o ambiente em que você vive tem que estar harmônico com a sua forma de ver a sua vida, né? Essa definição da OMS é de 1948. Já foi feita uma proposta para ampliar esse conceito, mas a proposta ainda não foi aceita, né? Mas tudo bem, vamos ficar aqui nesse conceito inicial do que é saúde, né? Será que nossa medicina hoje ela se preocupa com os aspectos psicológicos e se preocupa com os aspectos sociais? Será que os médicos, os profissionais de saúde, quando eles vão para a academia, quando eles vão para a faculdade, será que lá eles aprendem a dar valor para esses aspectos psicológicos e sociais, o médico especificamente? Geralmente o que acontece é assim: o modelo de formação médica que a gente tem hoje é um modelo materialista. Então ele se resume à questão biológica. Quando você tem uma percepção do problema psicológico, você vai mandar para um psicólogo, que é alguém que estudou a parte psicológica. Até aí está tudo certo. Só que o profissional, o psicólogo, por exemplo, ele não pode ignorar que o paciente está com um problema biológico. E o médico não pode ignorar que o paciente tem um problema psicológico. E dentro dessa inserção toda, você tem que estudar a pessoa e não a doença. E a pessoa, ela tem sentimentos, ela tem uma família, ela tem uma vida, e ela tem uma série de fatores sociais que podem estar provocando aquele mal que ela está experimentando naquele momento. Então, se a gente for parar para pensar um pouquinho, a gente vai ver que mesmo a definição da OMS sendo tão antiga, e mesmo a própria Organização Mundial de Saúde admitir que essa definição não é uma definição completa, nós vamos perceber que nós não fazemos nem o que a definição de 48 traz. Porque nós não cuidamos de todos os aspectos psicológicos e sociais do paciente quando ele está diante da gente. Geralmente, a gente está buscando a doença física, né? E trata essa doença física como se ela fosse independente da pessoa, né? Que é uma pessoa que tem outros aspectos a serem considerados. Muito bem. Então, essa definição, ela ignora, a definição da Organização Mundial de Saúde, ela ignora os aspectos ecológicos. Será que alguém tem alguma dúvida que o aspecto ecológico é importante na saúde? É só a gente lembrar da poluição,
é só a gente lembrar das doenças de características ambientais, né? As condições de clima, tudo isso propiciam determinados tipos de doença. Então, os aspectos ecológicos são fundamentais e não estão contemplados na definição. E os aspectos espirituais, as questões espirituais. Muita gente pode falar assim, mas essa questão espiritual não é considerada pela ciência. Engano. Hoje nós temos trabalhos científicos suficientes que incluem a questão da espiritualidade como um fator promotor de saúde, ou pelo menos um fator que influencia a saúde das pessoas, né? A gente vai mostrar alguns trabalhos mais para frente, mas de qualquer maneira, a gente sabe que isso já é aceito pela comunidade científica, já que o Conselho Nacional de Escolas Médicas dos Estados Unidos recomenda às universidades americanas que têm faculdade de medicina que incluam a disciplina de medicina e espiritualidade nos seus currículos. Então, vejam, já é aceito pela comunidade científica americana, não com base em crenças, mas com base em trabalhos científicos, pesquisas que mostram que o fato da pessoa acreditar em Deus traz uma vantagem em termos de saúde, deste equilíbrio biopsicossocial, ecológico e espiritual. Apesar do aspecto espiritual ter sido o último a entrar no conceito de saúde, a gente sabe que ele é o primeiro em importância. Porque uma pessoa que está em equilíbrio com ela mesma, espiritualmente, ela tem vantagens mesmo em um ambiente insalubre, mesmo em condições biológicas desfavoráveis, né? Muito bem. Então, vamos fazer uma análise sobre a base da medicina ocidental. A base, o berço da medicina que a gente pratica hoje foi numa ilha grega chamada Kos, numa escola de medicina liderada por Hipócrates. O Hipócrates, ele era um cara diferente na época, porque ele, além de médico, ele era filósofo. E ele juntava a medicina, os aspectos da saúde, com os aspectos morais, os aspectos filosóficos, né? Qualquer semelhança com o espiritismo não é mera coincidência, né? Quando a gente fala que o espiritismo é ciência, filosofia e religião a um só tempo, porque a gente está abarcando o conhecimento como um todo e não olhando segmentos ou partes de uma maneira incompleta e independente, não é? Pois bem, o que dizia Hipócrates? Ele falava que a saúde das pessoas ela estava baseada em influxos ambientais. O que são os influxos ambientais do Hipócrates? É o ecológico. Como que o ambiente influencia e interfere na sua vida? Modo de vida, que é a questão social, onde você mora e como você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor, não é? E os componentes da natureza humana, que ele dividia em dois. Os componentes do humor, os humores, que na verdade não é humor de bom humor ou mau humor, mas os humores de substâncias, né, os hormônios, e as paixões. Aí sim entra a questão emocional e espiritual. Então, Hipócrates, ele já tinha a visão do que hoje nós chamamos de ser integral, uma visão integral ou holística do indivíduo. Ele olhava para o paciente, ele não via apenas um aparelho biológico com defeito. Ele via uma pessoa que, além do aparelho biológico, tinha uma série de influências que estavam fazendo parte do conjunto que levou ele àquela situação em que ele se apresentava. E aí ele, como médico, buscava o diagnóstico daquela situação, que não é o diagnóstico da doença, mas o diagnóstico do doente, para conseguir fazer uma estratégia de reversão daquele processo patológico, não é? Essa é a origem da nossa medicina. Mas é a medicina que a gente está praticando hoje? Será que a gente está indo por esse caminho? Né? A saúde de Hipócrates, usando o termo fisiológico homeostase, que significa equilíbrio, é o equilíbrio ou a homeostase de todos os aspectos que nós identificamos na pessoa, né? A pessoa é o ser humano, é o indivíduo humano. E a pessoa, ela tem um aspecto biológico, mental, social, ecológico e espiritual. Quando esses fatores estão equilibrados, a gente pode dizer que a pessoa tem saúde, né?
Quais as conclusões que a gente pode tirar dessa reflexão? Então, primeiro, que o conceito está incompleto. A própria OMS já reconhece isso. Segundo, que a medicina que nós praticamos está incompleta, né? Já que nem a definição incompleta nós contemplamos, né? Então, a gente está precisando ainda caminhar um bom tempo para ficar devendo para uma nova e completa definição. E o nosso conceito de saúde e doença também está equivocado. A gente às vezes vê uma pessoa com uma doença biológica e atribui a ela a qualidade de estar doente. E às vezes aquela pessoa está em equilíbrio muito maior do que a gente cujo corpo biológico está equilibrado, não é? O nosso conceito de saúde é equivocado, consequentemente, o nosso conceito de doença também é equivocado, né? O que será que está faltando, então? Para que lado que a gente tem que ir para resolver esse problema? Para que lado que a gente tem que direcionar os nossos esforços para ver se a gente consegue melhorar a qualidade do atendimento que a gente está dando para os nossos pacientes, né? Muito bem. É o problema do paradigma, né? A gente fala que paradigma disso, paradigma daquilo, paradigma materialista, paradigma espiritualista. O que é um paradigma? Eu trouxe aqui a definição do Thomas Kuhn, que é considerado o mais importante filósofo científico da atualidade. E o Thomas Kuhn define paradigma assim, ó. Paradigmas são realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para a continuidade de praticantes de uma determinada ciência. Vamos trocar em miúdos, não é? Ele está dizendo aqui que paradigma é alguma coisa universalmente reconhecida, ou seja, se eu sou médico e tenho que me comunicar com outros médicos, todos os médicos têm que aceitar este mesmo paradigma, que na verdade são regras, combinados, não é? Que fornecem por algum tempo, não é? Soluções modelares. Então, o que ele está dizendo aqui? O que é uma solução modelar? É um modelo, é alguma coisa que a gente combinou. A gente vai usar esse modelo por enquanto. Por enquanto. Porque é temporal. O que é que determina o tempo que a gente vai usar um modelo? Enquanto ele estiver sendo útil, nós vamos usá-lo. Quando a gente perceber que esse modelo não está mais ajudando, ou ele está limitando o nosso conhecimento, é a hora da gente trocar o modelo. É o que aconteceu, né, com a máquina de escrever, por exemplo. Ela foi útil por muito tempo. Ainda dá para escrever com máquina de escrever? Dá, mas por que ninguém usa? Porque o computador é muito mais eficiente e faz com que você tenha mais facilidade de produzir os seus textos. Então, nós não vamos mais usar a máquina, nós vamos usar o computador. Então, na medida em que o modelo está funcionando e produzindo respostas para a ciência, nós vamos adotar esse modelo. Então, nós vamos ficar com esse paradigma. Na medida em que esse modelo para de me oferecer as possibilidades de resposta, está na hora de mudar, de aperfeiçoar, de trocar, né? Então, é isso que está acontecendo. A gente está diante do paradigma materialista, que ainda é o paradigma instalado na ciência. O que diz esse paradigma? O paradigma materialista, ele se preocupa com a matéria. Ele vai estudar a matéria. E ele vai focar a sua atenção na matéria. Se eu tenho esta visão e eu vou observar uma pessoa, eu vou observar o que desta pessoa? A parte material dela. Ele não tem uma visão aberta, ele tem uma visão fechada. Por isso que muita gente chama o paradigma materialista de reducionista. Porque ele reduz o seu ponto de ação e sua área de interesse para a questão material. E aí a pessoa fica reduzida ao seu corpo biológico. O homem vira uma máquina, né? Depois, ele ignora o resto. O materialismo, ele não diz que o espírito não existe. Ele diz que ele não se preocupa ou ele não está atento ao espírito. Ele ignora o espírito, né? Porque é um modelo que segue esta regra, né? Dentro do paradigma materialista, a cura vira um atributo do médico. Porque se o paciente é uma máquina biológica e a máquina está funcionando errado, e eu sou o médico, eu sou o cara que vai consertar a máquina que está quebrada. Então, quem vai curar o paciente sou eu, né? O que é um grande engano sob o paradigma espiritualista,
tá certo? Você, como terapeuta, é alguém que auxilia. Mas se eu sou um espírito e eu estou desequilibrado, a única pessoa que consegue me reequilibrar sou eu mesmo, contando com a ajuda de quem possa me auxiliar, né? Então, para a gente fazer um pensamento rápido sobre essa questão da mudança de paradigma, é só a gente fazer essa pergunta. Nós mudamos para o 3º milênio, não é? O mundo não acabou, estamos todos aqui perguntando para onde vamos, da onde viemos, que são as mesmas perguntas que nós fazíamos há 200 anos atrás, né? Qual será que foi a grande notícia que a ciência nos trouxe na virada do milênio? Será que ela disse alguma coisa que mudou nossa maneira de pensar? As coisas que revolucionaram a nossa maneira de fazer ciência hoje foram as respostas que o materialismo não deu. Ele não conseguiu explicar as nossas perguntas mais básicas. O que é vida? Quando a gente descobrir o DNA, quando a gente estudar os nossos genes, nós vamos saber o que é vida. Não conseguimos descobrir, né? As questões mais básicas nós não respondemos. Tem uma frase que é atribuída a Albert Einstein, não sei se ele falou mesmo isso, se não falou devia ter falado, que o materialismo ia acabar por falta de matéria. Pois bem, nós já estamos estudando os espaços que existem entre as partículas do núcleo do átomo. Acabou a matéria. E nós descobrimos que o universo é muito mais ausência de matéria do que matéria, né? Então o materialismo vai acabar por falta de matéria. Nós já estudamos o suficiente e não chegamos às respostas que nós estamos procurando. Onde nós vamos encontrar essas respostas? Bom, não vai ser nesse paradigma. Está na hora de trocar a ferramenta, né? Eu gosto muito dessa imagem porque assim, a gente olha e vê esse menininho andando com a mão para trás, a cabeça baixa. Será que ele está preocupado, triste, né? Cabisbaixo? Não, ele está imitando os que vão à frente dele. Por isso que eu acho muito importante a ocorrência das chamadas minorias criativas. O que é uma minoria criativa? É aquele que se recusa a pensar como os outros. E ele passa a agir de uma maneira diferente. Parece que ele não vai fazer nada, não é? Diz que uma andorinha sozinha não faz verão. Não faz, mas se ela voa diferente, quem está vendo atrás vai perceber que existem outras possibilidades. Que não é a única maneira de fazer medicina, não é o paradigma materialista. Que eu não vou deixar de ser médico, nem de ser sério, porque eu acredito no espírito. Porque quando eu começo a considerar o meu paciente como algo além do seu corpo biológico, ele vai perceber que eu estou atingindo uma área muito maior, com uma eficiência muito maior do campo de ação dele como paciente. E ele vai perceber que eu estou auxiliando ele de uma maneira muito mais eficiente do que simplesmente prescrevendo um remedinho para ele tomar em casa, né? O remédio sozinho não faz nada. Eu preciso acreditar no remédio, preciso acreditar na terapêutica, porque eu é que faço a minha reforma, eu é que promovo a minha cura. E para isso eu preciso confiar em quem está me ajudando, né? Senão a coisa não vai acontecer. Então, qual seria a opção? A opção é a mudança de paradigma. E o paradigma da vez é o paradigma espiritualista. Então, eu coloquei essa imagem aqui porque mostra bem algumas pessoas, como elas se comportam, né? Quer dizer, tudo está mudando ao seu redor, as coisas estão caóticas e ele continua vivendo a vida dele da mesma maneira, sem questionar absolutamente nada e achando que está tudo certo, né? E quando alguém fala alguma coisa diferente, ele acha que aquilo é um ultraje. No mundo que nós vivemos hoje, que as coisas não duram minutos e elas estão se transformando todo o tempo, você não está antenado para o que está acontecendo ao seu redor, é um erro grave. E o que a gente está percebendo hoje é que o paradigma materialista já está em pleno processo de substituição, tá? Muito bem. O que é o paradigma espiritualista? O paradigma espiritualista considera o ser humano mais do que o seu corpo biológico. Além do corpo biológico, ele é também um corpo, ele é também um espírito, né? Introduz as questões filosóficas e morais como fator de saúde ou doença. Isso aqui, na verdade, é um resgate da medicina hipocrática, né? Não é nenhuma novidade, a gente está falando uma coisa que já
já estava acontecendo antes. O foco central da atenção é a pessoa e não a doença. A gente, no hospital, está muito acostumado a ver isso. O que você vai operar? Eu vou operar uma vesícula, eu vou operar uma úlcera. E quando você chegar lá no centro cirúrgico, tem uma pessoa deitada. Cadê a úlcera? Não é? A úlcera não existe. Quem existe é a pessoa que está com uma úlcera. Não é? E reformula o conceito de cura. A doença biológica pode ser a cura para o espírito. E aí a gente começa a ver que, às vezes, o seu corpo biológico não está indo bem, mas você está indo muito bem. Você está, às vezes, sofrendo aquela alteração biológica por conta de reformas e de mudanças que estão trazendo a sua saúde verdadeira, que é a saúde do seu espírito. Então, essa é a visão integral que desfragmenta o doente, ele deixa de ser um joelho, um coração, um pulmão, e ele passa a ser uma pessoa, né? E quando eu vou tratar, eu não posso tratar a doença, eu tenho que tratar o doente, valorizando seus aspectos morais e espirituais, né? Fazendo a prática da medicina proposta pela definição da OMS e mais, né? Porque eu preciso considerar os aspectos espirituais e ninguém pode considerar os aspectos espirituais sem espiritualizar-se, né? O que é espiritualizar-se? É aceitar essa noção que é própria de todos nós, de que nós somos mais do que o nosso corpo biológico, não é? Afastar os dogmas religiosos que são, dentro dos estudos, aqueles fatores que prejudicam a saúde, geralmente estão ligados a dogmas religiosos, né? Racionalizar a fé, porque fé não é aquilo que você tem que acreditar sem ter motivo para acreditar. A fé é aquilo que você tem que acreditar, porque aquilo fala para você que é uma verdade, o seu coração, a sua mente dizem para você que aquilo é verdade. E para você conseguir isso, você precisa racionalizar, você precisa entender e acreditar. E aí é a união entre a ciência e a espiritualidade. Mais do que a reunião entre a ciência e a religião, porque a religião hoje ela é muito mais ligada à questão social, à questão de grupos, né, sociais, do que propriamente da espiritualização, dessa possibilidade de transcendência, que é o que vai trazer esse novo paradigma. Será que existem paradoxos no que eu estou falando? Para eu ter uma formação técnica boa, eu não posso ter uma formação humanística? Para eu me adaptar à tecnologia, eu tenho que abandonar o meu aspecto humano? Se eu me dedico à ciência, eu não posso me dedicar à espiritualidade? Na verdade, eles não são antagônicos, eles são complementares. Eu preciso das duas coisas, como a ave precisa das duas asas para voar. Eu preciso do aspecto técnico, preciso estudar, preciso ser um bom médico, mas tecnicamente falando. Mas eu também preciso me esmerar no conhecimento da questão espiritual, da questão social, daquilo que vai afligir as pessoas que eu pretendo ajudar, as pessoas que eu pretendo auxiliar. Então, diante desse novo paradigma, a gente precisa de uma nova definição de saúde que vai ainda além da definição estendida da Organização Mundial de Saúde. E redimensiona a saúde com essa noção de transcendência. E a minha proposta para essa definição é a proposta de Emmanuel, que diz que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Aí a gente consegue entender como é que é uma pessoa saudável. Quantas vezes eu ouvi algumas pessoas perguntarem: mas você está falando que ser saudável é ter um espírito bom, mas e o Chico? Ele tinha tantas doenças. Bom, eu nunca conheci pessoa mais saudável, não é? Que morreu com a idade que morreu, trabalhando com a carga de trabalho que ele trabalhou e feliz, né? Doentes somos nós, que às vezes estamos infelizes com todas as condições para viver muito melhor do que ele viveu, né? E aí a relação de causa e efeito. A alma passa a ser a causa. O nosso perispírito, ou como gostam de chamar os cientistas atuais, o nosso corpo biomórfico, ele é o intermediário. E as células sofrem o efeito, né? A etiopatogenia, o que significa isso? Etio é causa, patos, doença. A causa das doenças estariam na alma, porque é a alma que determina o funcionamento das células. Comandos harmônicos geram ordem, sincronia geram saúde. Se os comandos são desarmônicos, desajuste, disfunção e doença, não é?
Então, a fisiopatologia da alma, o que é fisiopatologia? Fisiomecanismo, patos, doença. Etiopatogenia é a causa da doença, e a fisiopatogenia, como é que a doença se manifesta? Como é que ela se manifesta? Ela vai se manifestar através dos meus sentimentos, através das minhas ideias, que não são materiais, são produtos da minha alma. E isso daí vai gerar os meus pensamentos. Os meus pensamentos são materiais. Cada vez mais a gente está chegando perto disso. Um pensamento é como uma onda eletromagnética, como a onda eletromagnética da TV, do rádio, que traz uma informação e que vai ser decodificada, né? A diferença é que o pensamento é uma onda eletromagnética supraliminal, ela está numa outra dimensão. E aí o que vai acontecer é que esses pensamentos vão promover efeitos físicos, e isso nós já conhecemos bem. E todos vocês já podem também se lembrar de momentos em que, porque você teve um pensamento de raiva, de ódio, ou uma emoção muito forte, e consequente a essa emoção, o seu coração começou a bater mais rápido. Ou você estava com raiva ou nervoso, e você começou a tremer, e a sua pressão arterial subiu, ou você teve um episódio de diarreia, teve que correr no banheiro. Quer dizer, tudo isso são efeitos físicos que foram provocados por quem? Pelos seus sentimentos, que geraram pensamentos e que impactaram no seu corpo físico. Portanto, se você é saudável ou não, isso tudo depende de como você está comandando o seu corpo biológico e comandando a sua forma de pensar e ver a vida. Você vai ser feliz não com o que a vida te dá, você vai ser feliz com o que você faz com o que a vida te dá. Eu posso ter muito pouco e ser muito feliz. Posso ter muito e ser infeliz. Depende de como eu encaro aquilo, de como eu trabalho esses elementos na minha vida, né? Então a doença vem de dentro para fora porque a alma é que determina como é que eu vou ser, saudável ou não. Então qual é o fator entrópico? O que é entropia? Entropia é um conceito da física que determina o grau de desordem de um sistema. Então um sistema entrópico é um sistema bagunçado. Um sistema anentrópico é um sistema ordenado. Se a doença é o desequilíbrio, ela é um fator entrópico. Ela gera desordem, desequilíbrio. A ausência do amor é o fator entrópico, né? Por quê? Porque o amor é a ordem. O amor é o fator gerador de ordem que a gente conhece no universo, né? Esse amor afasta a entropia e organiza. Então, se você é uma pessoa que tem a capacidade de amar, você é uma pessoa que tem uma capacidade de organização muito grande. E essa organização começa nos seus sentimentos, nas suas ideias, e ela vai acabar repercutindo no seu corpo biológico. Ah, mas e se eu pisar num prego enferrujado, eu não vou ficar doente? Você vai ter um problema biológico, mas você pode não adoecer por causa daquilo. Então, isso já é descoberto, né? Os cientistas já dizem isso. Se você tem fé, mesmo quando você tem um problema, quando você ficou doente, você se recupera mais rápido da doença, né? Esse amor que eu estou falando não é esse amor vulgar, não é um amor vulgar, é o amor que a gente fala, o amor incondicional, o amor solidário. O amor incondicional é aquele que não espera retorno. Então, se eu não espero o retorno, as palavras ingratidão vão embora, elas desaparecem do dicionário. E se a ingratidão desaparece do dicionário, a mágoa também desaparece. Se a mágoa desaparece, a raiva, o ódio também desaparecem. E aí, você não vai mais precisar perdoar, porque você não vai se ofender, não precisa perdoar. Então, como disse o Chico, só precisa perdoar espírito ainda imperfeito. Porque se ele precisa de perdão, é porque ele se ofendeu. Se ele se ofendeu, é porque ele ainda não sabe amar incondicionalmente. O amor que gera harmonia, que gera saúde, que é o fator gerador de vida, é o amor que foi exemplificado aqui por esses espíritos, né? Que são alguns dos exemplos que a gente tem de pessoas que viveram a vida delas de uma maneira a exemplificar onde é que está a saúde, o que é realmente ser uma pessoa saudável, não é? Um dia a gente vai encontrar um outdoor com essa placa, né? Em vez do Ministério da Saúde advertir que fumar faz mal para a saúde, ele vai advertir que amar faz bem para a saúde, né? E a gente vai começar a perceber
as empresas, né, os convênios médicos, quando eles descobrirem isso, eles vão começar a pedir para as pessoas rezarem mais. Né? Isso já está acontecendo nos Estados Unidos. Né? É uma grande revolução. Por isso que as empresas farmacêuticas talvez não gostem muito dessa ideia. Né? Mas quem financia a saúde vai gostar. Né? Por quê? Porque a gente descobre por que a gente fica doente. E a resposta da reflexão de hoje é essa. Né? Por que adoecemos? Porque nós não sabemos amar. Porque nós ainda não conseguimos nos libertar da nossa forma egocêntrica de ver a vida. Que a gente acha sempre que alguém vai ter que fazer alguma coisa por nós. Alguém vai me fazer feliz. Alguém vai cuidar de mim. Alguém vai produzir tal coisa para mim. E eu? O que eu vou fazer por mim? E quando eu estiver fazendo alguma coisa por mim, eu vou descobrir que quanto mais eu fizer pelo outro, mais eu estarei fazendo por mim. É a grande pegadinha de Deus. O egoísmo da humanidade vai levar a humanidade ao altruísmo. Porque a minha necessidade de me sentir bem vai me levar ao ponto de eu descobrir que o único jeito de eu me sentir bem é fazer bem para o outro. Né? Então, como é que a gente pode ajudar quem adoece? É possível? Eu posso ajudar a mim mesmo, mas e o outro? Eu posso ajudar? É o papel do terapeuta, auxiliar, ajudar o paciente a encontrar a cura dele se for possível, né? Agir em todos os níveis do ser transdimensional, e aí entra a questão da validação das terapêuticas chamadas complementares, não alternativas. A alternativa é ou uma ou outra. A complementar é uma e outra. Né? E aí a gente precisa estudar isso direitinho. Por exemplo, a homeopatia a gente já sabe que funciona, a acupuntura a gente já sabe que funciona, os hands-on, né? Que inclui o reiki, o jorei, o toque terapêutico, entre os espíritas o passe, isso já está provado que funciona. E a prece, que também está provada que funciona. Eu rezar por mim funciona. Eu rezar pelo outro, para a ciência ainda é polêmico. Né? Mas por mim funciona. Então eu já posso começar a fazer esse tipo de tratamento. Eu trouxe aqui esse trabalho que é uma tese de mestrado, que foi apresentada na USP, do Dr. Ricardo Monesi, que mostrou em ratinhos que o reiki funciona. Os ratinhos tiveram mais saúde, né? Eles adoeceram menos e tiveram melhores padrões bioquímicos quando receberam o reiki. E a gente tem também um trabalho de jorei, que foi publicado pelo Dr. Tomás Navarro, também da USP, em que ele aplicava jorei para pacientes com dores no tórax, dor no peito, não dor por infarto, mas dor por refluxo, né? Ele é gastroenterologista como eu. Então, são alguns dos exemplos dessa mudança de paradigma, como os cientistas estão procurando outras coisas, além da questão bioquímica, para promover a saúde dos seus pacientes. E aqui o Dr. Harold Kennan, que escreveu esse livro que eu recomendo vivamente, né? Espiritualidade no cuidado com os pacientes, que ele trouxe uma grande contribuição para a ciência, demonstrando estatisticamente que a espiritualidade ela é um fator promotor de saúde. Então, esse aspecto, né, que levou os médicos a pensarem na questão da humanização, que não é apenas ser um bom técnico, eu preciso ser uma boa pessoa, preciso ter uma boa relação com os meus pacientes, e avançar nessa visão do ser integral, que é a visão hipocrática que a gente está resgatando agora. Isso é só o começo, porque depois a gente vai ter que explicar como é que a espiritualidade modifica a saúde. O que é que acontece no meu corpo? Pelo fato de eu acreditar em Deus, que faz eu ficar mais saudável. Como é que eu vou fazer um diagnóstico integral? Né? Eu sou espírita, eu estou no meu consultório, entra um paciente que eu vejo estar visivelmente obsediado. Como é que eu vou fazer, como médico, para tratar esse paciente, encaminhar esse paciente? No dia em que isso entrar para o rol de diagnósticos médicos, eu vou ter o recurso. Por enquanto, eu tenho que ficar pisando em ovos para ver como é que eu vou fazer para ajudar essa pessoa. E quem não tem fé, como é que eu vou fazer para ajudar? É mais difícil, mas não pode ser impossível. É o meu ofício ajudar o outro, eu preciso descobrir como é que eu tenho que fazer isso. E quais são os tratamentos que são eficazes? E quais as indicações? Cada tratamento, para que situação que é melhor, para outra que é pior, né? E uma coisa que, na verdade, não é mais uma pergunta, é uma afirmação. Precisamos mudar o modelo de formação das áreas de saúde, principalmente da área médica. Né? A gente precisa derrubar esse paradigma materialista e trazer para os bancos acadêmicos a valorização da humanização, da espiritualidade.
Não é catequizar ninguém para ser dessa ou daquela religião, mas é perceber que a espiritualidade é um fator muito importante na vida das pessoas e que se eu não tiver esse equilíbrio, eu não vou ter saúde, né? Então, aquela frase do casamento, que Deus uniu, o homem não separa, né? Na verdade, nós sentimos a necessidade de viver como seres integrais, sentimos a necessidade de viver com coerência, portanto, nós precisamos unir o saber com o sentir, precisamos unir a razão com a emoção. Enquanto nós estivermos dissociados desses dois aspectos, é como a ave sem uma asa, nós não vamos conseguir voar, né? Então, em que ponto que nós estamos desse processo? É um ponto que, na verdade, às vezes eu acho que a gente está um pouquinho adiantado, às vezes eu acho que não. Mas um filósofo que eu gosto muito, que é Arthur Schopenhauer, ele disse certa vez que toda a verdade passa por 3 etapas. Primeiro, ela é ridicularizada. Depois, ela é violentamente antagonizada. E para depois, ela ser aceita como uma verdade autoevidente, né? Em alguns lugares em que eu vou, a gente percebe que nós já estamos na 3ª etapa aqui. Tem muita gente que já está considerando isso assim. E olha, gente boa, hein? Pesquisadores internacionais, Dr. Pim Van Lommel, Dr. Melvin Morse, Dr. Alan Sanderson, caras que estão publicando e que estão ditando a nova ciência no mundo inteiro. Em alguns lugares que nós vamos, a gente percebe que ainda existe um antagonismo violento. Não, esse cara não fala aqui sobre esse assunto, porque isso não é medicina, estão bravos. E tem aqueles que ainda estão na época de ridicularizar, o que está ficando cada vez mais raro, porque não dá mais para ridicularizar uma coisa que está acontecendo hoje de uma maneira bastante evidente no ambiente científico. Estamos mudando de paradigma. E isso é inevitável, porque nós precisamos evoluir. E a evolução, ela é inexorável. Por mais que existam aqueles que não queiram o avanço, ele vai acontecer. Como disse o Dr. Ian Stevenson, que foi um outro cientista importante e que era espiritualista, a ciência evolui na medida dos funerais. Alguns precisam ir morrendo, para os novos vão chegando e vão instalando essa nova visão, essa nova colocação para a ciência, né? Eu espero que tenha dado para a gente pensar um pouquinho sobre o assunto e eu estou aí à disposição. Se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente pode estender a discussão para as dúvidas de vocês. Parabéns, então, pela excelente explanação, claríssima, atualizadíssima, né, sobre ciência e espiritualidade. E em que momento histórico ocorreu essa separação entre esse pensamento de Hipócrates e agora a gente está precisando retomar tudo isso? Por que que durante esses milênios, né, esse pensamento ele foi se fragmentando para a gente precisar desfragmentá-lo na atualidade? É uma boa pergunta. São 2 respostas, na verdade, porque assim, em questão da medicina, o que aconteceu foi o seguinte: quando o Hipócrates morreu, não tinha ninguém para substituir ele. Ele era um espírito que estava tão à frente no tempo dele que ninguém conseguiu substituir. Os seus pupilos, os que ficaram no lugar dele, eles guardaram o que ele deixou, mas eles não tinham a profundidade, o alcance daquilo que ele estava colocando. Então a medicina entrou num período de ostracismo, assim, né? Aí veio a medicina galênica, aqueles absurdos lá das sanguessugas, das sangrias, dos vomitórios. Foi uma época em que quem tinha dinheiro morria mais do que quem era pobre, porque podia pagar o médico. Então o médico ia lá, fazia umas 3 sangrias, ele ficava anêmico, aí fazia um vomitório, ele ficava desidratado e acabava morrendo, né? E aí tiveram que vir outros médicos para resgatar a medicina científica. E aí entra o segundo problema, que a igreja ela sempre ditou as regras e ela era detentora do conhecimento, tanto do conhecimento científico quanto do conhecimento espiritual, religioso. E num determinado momento, por conta do desenvolvimento dos dogmas, que eram aquelas coisas impostas, muitas vezes, na maioria das vezes, por questões políticas, econômicas. Então, o que acontecia é que esses dogmas, eles, uma boa parte das vezes, ou talvez na maioria das vezes, eles não traduziam verdades,
E na medida em que a ciência avançava e desvendava aquela mentira, incomodava o dogma, porque ele tinha uma outra função, que não era trazer a realidade, mas de trazer conforto para a maneira de exercer o domínio e o poder. Então, o que aconteceu é que ou a ciência parava, e parou por um tempo, não é? Durante a Idade Média, até que ela se soltou da religião. Houve esse divórcio litigioso, que foi por volta aí do século XVII, XVI, XVII. E aí a ciência passou a evoluir independente. A combinação que eles fizeram, e Descartes fez essa combinação, por isso que ele é considerado o pai do materialismo, na verdade ele era espiritualista, ele diz assim, vamos combinar uma coisa? Quem é da igreja fala do espírito e quem é da ciência fala da matéria. Assim a gente não briga. E ficou assim, o combinado foi esse. Só que hoje não dá mais para a gente manter essa dicotomia, porque o conhecimento ele avançou num ponto em que ou a gente junta as coisas ou a gente não vai conseguir um discurso coerente mais, né? A gente está vendo hoje ao contrário, que existem os dogmas da ciência, que na verdade a ciência não tem dogma, mas os cientistas têm. E eles parecem mais nocivos hoje do que eram os da religião. É claro que naquela época ia para a fogueira, né? Hoje em dia a fogueira é outra, mas ela ainda existe, né? Os cientistas que são demitidos, que têm os seus trabalhos bloqueados nas revistas científicas, porque estão trazendo ideias que incomodam, porque elas mexem com as bases desse conhecimento, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Alguém mais? Boa tarde. Primeiramente, parabéns, maravilhosa a sua exposição e reflexões sugeridas para nós. Eu queria fazer só uma colocação e você, por favor, me corrija se eu estiver enganado. Diante de todas as suas colocações, eu, olhando para a doutrina espírita, eu acabo percebendo o quanto ela é atualizada. Ou seja, apesar dos seus 156 anos, ela é extremamente atualizada. Por quê? Porque ela me traz um existencialismo espiritualista, que é o que você, pelo menos que eu entendi, que você me mostrou, nos mostrando que a causa não é a matéria é efeito, portanto a causa é o espírito, indo exatamente ao lado oposto do existencialismo sartriano, que é a filosofia do nadismo, e eu acho que é aí que foi o grande problema dos últimos 200 anos da humanidade, o existencialismo europeu, Sartre e outros, e versus o existencialismo espiritualista. E você nos dá essa maravilhosa notícia de que estamos caminhando para quebrar o paradigma. Eu acredito, é isso mesmo, eu concordo. Aliás, você tocou num ponto que eu acho muito importante, porque o espiritismo é o que eu conheço de mais atual em termos de conceito científico hoje em dia, mas os espíritas nem sempre. Então, o que eu tenho visto é o seguinte, independente da gente ter que buscar o nosso bem-estar, inclusive biológico, eu tenho visto muitas vezes as pessoas irem buscar, dentro do espiritismo, a cura biológica. Quer dizer, você percebe que a pessoa não está dentro do foco da proposta do espiritismo. Então, a proposta do espiritismo, ela vai muito além da saúde do corpo biológico, e a proposta que ela te faz de saúde é de você ir à causa, a origem. E a gente acaba observando pessoas que estão buscando nos centros espíritas curas milagrosas, né? E maneiras de arrumar terapias complementares que façam aquilo que a medicina não conseguiu fazer. Então, a minha opinião é que se eu tenho um problema biológico, o melhor lugar para eu ir é o hospital ou o médico. Mas, se eu quiser realmente me curar, e buscar as causas dessa cura, eu tenho que buscar no centro espírita a minha reforma íntima, o meu autodiagnóstico, para eu tentar descobrir o que é que está vibrando errado, que está me provocando esse efeito, não é? E no fim a gente vê que as pessoas vão lá e elas não estão nem aí para a palestra, porque a palestra que é a terapia, que é onde você vai refletir, elas tomam um passe e acham que aquilo vai resolver o problema delas.
né? E aí recebe ali uma harmonização, uma energia positiva. Acabei de mostrar como o Reiki faz isso, né? O passe também faz, acho que faz até melhor, porque você tem uma pessoa ali que não ganha nada para estar ali, ela está ali porque ela quer te ajudar. Mas aquela energia, se você não incorpora aquilo, se você não vibra aquilo, se você não muda a sua maneira de pensar, não adianta nada. A primeira esquina que você cruzar ali e você ficar irritado com alguém que falou alguma coisa, com um carro que te fechou, você vai perder tudo que você recebeu ali no passe. Então, eu acho muito importante essa sua pergunta, porque essa reflexão eu tenho trazido com alguma frequência, porque eu tenho ficado um pouco assustado com o que eu tenho visto, né? As pessoas vão para o centro espírita para procurar milagre, quando, na verdade, a doença é um belo de um recado de que ela está precisando se transformar, né? E ali talvez seja um lugar para ela descobrir qual é o ponto em que ela precisa ser transformada. Vai fazer uma psicanálisezinha para ajudar a descobrir, né, como é que são os mecanismos psicológicos dela, e vai no centro, toma o passe, mas lê o evangelho, ouve a palestra, né? Vai fazer o que realmente funciona para buscar a perfeita harmonia da alma. Senhor? Eu sou um paciente com uma doença irreversível, cardíaca. Na questão assim do tratamento espiritual, sempre é recomendado que não se abandone o tratamento médico. Uhum. Agora eu estou diante de uma consequência, uma sequela que houve, eu não sei se foi... Eu tenho um problema na vesícula, que seria muito simples, uma laparoscopia, enfim. Porém, diante das complicações cardíacas, eu tenho uma fração de ejeção de 20% só, mas eu faço tudo, né? Esse tratamento espiritual foi... Nossa, acho que existe milagre, sim, né? E eu estou diante agora da questão que eu preciso, está me sendo recomendado, fazer uma cirurgia, né, para remoção do cálculo da vesícula, que é daqueles menores que podem pular para o pâncreas. Enfim, eu estou deixando o tempo passar, estou estudando, já desde 79 estudava as obras de Kardec, mas agora mais intensamente. Antes eu deixava um pouco de lado, agora mais intensamente. E eu vivo essa dúvida. Eu vou num lugar, é um tratamento. Eu vou num lugar, é outro tratamento. E eu estou resolvendo conforme a sua última resposta, que é, vamos dizer, a sua última resposta praticamente foi a resposta da minha pergunta. Mas a questão por exemplo, agora que eu tenho essa dúvida de fazer a cirurgia, é uma cura material só, e tem uma porção de possibilidades de ter um problema até fatal. Uhum. Né? E eu fico na dúvida, vou ou não vou? Essa é uma dúvida que é minha, não quero que ninguém... Uhum, claro. Mas assim, eu estou indo para a parte espiritual, até contra a recomendação de seguir o que o médico... Às vezes eu deixo um pouco o que o médico recomenda, mas não o que o passe de jeito nenhum. A primeira coisa que eu tenho para dizer para o senhor é a seguinte: doença incurável, tem um médico, filósofo e psicólogo que eu conheço, que chama Peixinho, lá da Bahia, e ele deu uma definição de vida que eu acho genial. Vida é uma doença sexualmente transmissível com 100% de óbito. Então, doença crônica todos nós temos. Nós temos um corpo, estamos morrendo. Então, se eu tenho o meu corpo e tenho uma doença cardíaca, ou sou diabético, ou tenho artrite, ou artrose, ou câncer, eu vou morrer. Tá, mas se eu não tiver, eu também vou morrer. Então, nós todos vamos morrer. Não é praga, mas é uma questão de constatar o óbvio. Então, a primeira coisa é essa. Então, o senhor não tem uma doença que não tem reversão. O senhor tem uma condição de vida que inclui essa sua característica, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, será que o senhor é uma pessoa doente? O senhor não está aqui? A gente não está conversando? O senhor não tem uma vida ativa? Tem os seus limites. Mas todo mundo tem os seus limites. E o senhor está encontrando os seus espaços e as suas possibilidades dentro desse limite. E eu acho que é isso que o Espiritismo contribui. Então, o tratamento espiritual, ele funciona quando a pessoa não vai lá para curar o corpo, mas ela vai lá para encontrar o equilíbrio da alma. E aí ela encontra realmente isso. E às vezes você vê coisas como essa. Eu tive um paciente que estava com câncer de esôfago e que não tinha metástase para todo lado, e pela medicina ele tinha 3 a 4 meses de vida,
E a última vez que eu o vi, ele estava com 5 anos. E ele disse que tinha conversado com o câncer dele e tinha feito um acordo. O câncer não mexia com ele não mexia com o câncer. E ele estava muito bem, obrigado. Ele tinha uma história muito bonita de ter sido alcoólatra, ter abandonado a família. E quando ele ficou doente, ele voltou a fazer contato com a filha, que fazia mais de 30 anos que ele não via. E a filha aceitou ele de volta e ele conversou com a doença dele. Falou, agora que a minha vida vai começar a melhorar, eu não vou embora. Você vai aguardar aí e nós vamos resolver isso. Né? Então você veja como ele encontrou a cura dele com o câncer. Mas ele não estava mais com câncer. O câncer passou a ser uma condição. Né? Então, esses aspectos, eles são muito importantes para a gente perceber aonde que a gente tem que chegar. Agora, tem uma coisa. A única coisa que a medicina faz muito bem hoje é cuidado biológico. A gente estuda, sabe tudo, tem toda a tecnologia. O melhor lugar para você tratar é lá. Então, se o senhor está com dúvida se é melhor o risco de operar e o risco do coração, qual que é o melhor, o senhor pergunte para um cardiologista e para um cirurgião. Consulte os dois e eles vão lhe dar a melhor opção mesmo. Né? Porque isso eles sabem muito bem. Fique tranquilo que com relação a isso a gente está bem. Né? É que falta o resto, mas o resto o senhor já encontrou. Então não vai precisar deles para ser conduzido. Né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui, agradecer as pessoas que vieram aqui e as pessoas que estão vendo a gente pela internet. E espero que essa nossa conversa tenha feito a gente mexer um pouco no baú, né? Jogar a poeira, né, para fora e renovar os nossos conceitos, como diz a propaganda. Né? Porque às vezes a gente é espírita, às vezes a gente tem as nossas convicções, a gente lê, acredita no que a gente lê, a gente fala, né, com uma convicção muito grande, eu sou um grande exemplo disso, e no dia a dia não consegue fazer. Né? Não dá para fazer tudo que a gente quer fazer. Pelo menos eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho um monte de vícios. Eu estou trazendo esses vícios já, não é de hoje. E o fato de eu ter encontrado uma explicação lógica para os meus problemas me dá um grande passo para eu conseguir resolver esses problemas. Mas nem por isso significa que eu vou conseguir resolver eles agora, imediatamente. Às vezes a gente precisa passar pelo apuro, pela dificuldade, para a gente dar valor para o que a gente tem. Às vezes a gente precisa ouvir uma má notícia para descobrir quanto feliz a gente era. Eu quero fazer um depoimento muito rápido de um colega que acabou de desencarnar lá em Campo Grande, na cidade onde eu moro, um cirurgião exemplar, né, um dos ícones lá da cidade, e que apresentou um câncer de pâncreas. E ele, por ser cirurgião do aparelho digestivo, sabia muito bem o que ele tinha que esperar da doença dele. E a última vez que eu conversei com ele, foi uma semana antes dele desencarnar, ele falou para mim assim, Décio, eu estou agradecendo todo dia pela minha doença, porque ela me mostrou, né, como eu fui feliz, ela me deu a oportunidade de resgatar algumas dívidas que eu tinha com algumas pessoas que eu considerava meus inimigos e descobri que não eram, me deu a oportunidade de me despedir dos meus filhos, da minha esposa, da minha vida, e deu para eu reconhecer quem realmente gostou de mim e quem realmente não gostou. E ele encarou com uma dignidade enorme a doença até o final. E no dia do enterro dele, estava lotado de gente, não tinha lugar para entrar lá no velório, de tanta gente que foi lá agradecer a ele pelo exemplo que ele foi. E eu falo assim, que ele deu uma aula, né, como um catedrático de como se desencarna, que como é que a gente faz para morrer, né? E mais do que isso, a esposa dele é espírita, ele nunca disse que era espírita, deu uma aula de espiritismo, e ele falava assim para mim, Décio, eu tenho certeza hoje, a certeza que eu nunca tive na minha vida, eu tenho hoje, de que tem alguma coisa depois, porque não faz a menor lógica não ter. E tudo isso que eu estou sentindo me faz pensar que eu não vou desaparecer, mas que eu vou recomeçar, né? Vejam, então, como disse o filósofo chinês, né, feliz é daquele que chora quando nasce, enquanto todos riem, né, e ri quando morre, enquanto todos choram. Né? Então, se eu tiver essa oportunidade
de realmente chegar no final da minha vida sentindo que eu fiz alguma coisa de útil e me sentindo feliz e bem, sabendo que eu não vou terminar ali e que as coisas vão continuar, então a única coisa que vai restar para eu lamentar ou para eu sofrer é a saudade. E aí eu acho que é o que fica no coração das pessoas que realmente acreditam na reencarnação. Porque quando vai embora alguém querido, é como se um filho tivesse indo estudar numa grande universidade fora do Brasil. Você está feliz porque ele está indo para um lugar melhor, mas você está triste porque você vai parar de ver ele. E aí a gente sofre a saudade daquele que partiu, mas não sofre a extinção. A gente sabe que de um jeito ou de outro a gente vai conversar com ele. Ou num sonho, um médium, uma psicografia, ou na pior das hipóteses, o dia que você desencarnar, se você realmente ama a pessoa e ela ama você, ela vai estar lá te esperando, né? E essa é a grande notícia. Por isso que eu acho que o Espiritismo é o consolador. Porque ele consola as nossas angústias mais profundas, que é o medo de morrer, o medo de sofrer. O sofrimento ganha um sentido. Eu estou sofrendo para aprender, para crescer. E não vou morrer para terminar, eu vou morrer para começar. Porque é lá que a coisa acontece. Aqui é que não é o nosso lugar, né? Nós vivemos num mundo de ilusão, né? E acreditamos que essa ilusão é a realidade, mas ela não é. Então, muito obrigado a todos e espero que tenha sido útil. Obrigado.